tecnologias de vendas estão avançando mais rápido que nunca, né? A gente, há pouco tempo atrás, só ouvia falar de CRM de vendas. Hoje a gente escuta plataforma de engagement, escuta inteligência, mercado, analytics, cara, bastante coisa. Mas é claro que sem dados e tecnologia, as operações de Inside Sales obviamente não escalam, né? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Inside the Sales, podcast que aborda desafios, experiências de Inside Sales. Meu nome é Rafael Alexandre, sou apresentador e partner aqui na Inside e hoje, nesse episódio, eu estou muito feliz em receber o Diego Cordovez. O Diego, ele é cofundador da MeTime e apresentador do Cast for Closers, que é um podcast que, além de eu ser fã, inspirou bastante a Inside a fazer esse novo podcast aqui, esse programa nosso. Então, Diego, a gente vai falar aí sobre tecnologia de vendas, mas queria só começar falando que é um prazer enorme te receber aqui. A gente já tem uma relação muito boa, né, entre MeTime e Inside, mas, cara, feliz demais com a tua vinda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado por abrir as portas aqui do Inside the Sales. Adorei o nome do podcast. Seria um ótimo nome para o Cast for Closers 7 anos atrás, se a gente não tivesse aquela cena do Alec Baldwin, Office for Closers Only, tanto na cabeça, né? E fizemos brincar com essa cena na hora de fazer o nome do podcast. Esse seria um ótimo nome, então parabéns por isso também. É um prazer estar aqui, cara, falando com uma audiência que eu ainda não conhecia, talvez conhecesse parte da sua audiência, conheço o Cast for Closers, eu nunca tinha vindo aqui falar com vocês no podcast. Que bom servir de inspiração, eu fico fascinado com quantos conteúdos existem hoje. Eles machucam, eles concorrem muito com o Cast for Closers, tá? Anos atrás a gente tinha muitos plays nos episódios iniciais. Hoje eu tenho uma gama de podcasts para concorrer. Isso é bom, isso faz com que a gente melhore. Mas eu fico muito feliz quando tem parceiros, gente boa, construindo conteúdo, falando sobre vendas da maneira como a gente gostaria, com dados, sem palpite, sem vendedor pitbull, energia, faca no dente, aquela coisa toda. Que eu acho que tem muito mais, né, dentro dessa profissão. Então, para quem não me conhece, meu nome é Diego Cordovez, sou um dos fundadores da MeTime, falo sobre vendas desde que Noé botou os bichinhos na arca, gosto de brincar assim, e eu estou aqui à disposição de vocês para responder suas dúvidas, Rafael, dúvidas, né, que eventualmente tenha trazido da audiência. Enfim, estou à disposição no LinkedIn para quem assistir esse episódio ou ouvi-lo no Spotify depois para tirar qualquer dúvidas, discordar, concordar, agradecer, enfim, Diego Cordovez, pode procurar lá, a gente vai falar um pouquinho mais sobre tecnologia, sobre MeTime, sobre vendas no geral, enfim, estou muito feliz de estar aqui. Bom demais, cara, seja bem-vindo de novo, e é isso, né, a gente está com uma proposta de trazer pessoas como você, que como você trouxe, falam da prática, né, do dia a dia aí, galera que já está no chão, né, de vendas, mercado de tecnologia e outros mercados há bastante tempo. Cordovez, bora falar então de tecnologia de vendas, que é um tema que você está vivendo de várias óticas, né? Não só, enfim, por vender software como empreendedor, mas também estando, né, no ecossistema de softwares de vendas especificamente. Eu queria começar falando um pouquinho de tendência, até fiz aquele trocadilho ali no começo falando de, cara, no passado a gente só falava de CRM, hoje a gente fala de milhões de tecnologias diferentes complementares. O que você está enxergando, cara? Se quiser fazer um apanhado geral assim de, pô, Rafa, antes a tecnologia assim, agora o que a gente está visualizando para os próximos anos é que a tecnologia vai por esse caminho. Legal. Tem uma frase que a gente trouxe de um evento dos Estados Unidos que o meu sócio foi há anos, 2015. A gente foi lá antes de montar o MeTime Flow, foi ver as tendências que estavam rolando lá. E ele trouxe essa frase que nunca saiu da nossa parede, que é a humanização em vendas suportada pela tecnologia. A tradução livre, tá? The Sales Humanization Supported by Technology, ou Empowered by Technology. Isso significa o seguinte: toda tecnologia que fizer a interação vendedor-prospect, ou SDR-prospect, ou vendedor-prospect, em qualquer momento da venda, ser mais humanizada, tende a ter mais atenção. Você está vendo tecnologias de sales engagement, né, de prospecção para melhorar as chances de contato com uma operação comercial. Surgiram muitas tecnologias de construção de lista, de geração de leads no Brasil, de enriquecimento de listas. Você está vendo nos Estados Unidos agora um boom de ferramentas de
A categoria eles chamam de Revenue Intelligence, de inteligência de receita. Basicamente são softwares onde você coloca a ligação do vendedor, ele transcreve, interpreta e dá feedbacks do tipo, olha, Sim. Os melhores vendedores falam de preço 70% da ligação para frente, os piores falam no começo. Perfeito. Muda fulano e ciclano que as chances de converter esses leads são maiores. Então, essa é a categoria mais nova que a gente está vendo, que eu estou vendo pelo menos em vendas. Essa de inteligência e aceleração de receita. E aqui no Brasil está bem precária ainda, né, Cordovez, essa bem categoria. Precário. A gente já teve mais desafios, a gente já olhou para essa categoria com carinho, assim, para ver se ela seria o próximo passo de complemento da MeTime. E hoje no Brasil você tem algumas dificuldades, tá? Anos atrás essas dificuldades eram maiores. Hoje os algoritmos estão entendendo bem melhor o português. Porque pensa, a estrutura de frase em inglês, para pergunta e para afirmação, ela é diferente. Em português, no Brasil, você usa entonação para afirmar ou para muito mais complexo. Perguntar. Só que os algoritmos já estão entendendo que se tem uma frase do interlocutor que não é você, era uma pergunta. Então, a tecnologia, a interpretação do português já está muito mais viável. Agora, pegar esses dados, a transcrição, pegar esses dados, analisar essa massa, identificar padrão e aí mostrar o que está acontecendo é a parte mais difícil. Entendi. O molho desses caras que estão aí há 6 anos no mercado fazendo Pong, Chorus e outros players americanos que no Brasil ninguém fez muito bem ainda, tá? Então, sim, tem algumas dificuldades de tecnologia ou de interpretação e feedback sobre essa massa de dados, que é um pouco de tecnologia e um pouco de programação humana sobre essa tecnologia, impedindo essa categoria de ir bem no português ainda, tá? Isso é uma questão de tempo. Legal. Cara, você tocou num ponto que até eu ia te perguntar mais pra frente, mas eu vou antecipar a pergunta, que é a questão da humanização. Achei muito legal esse ponto, porque eu tenho escutado, Cordovez, em alguns workshops que a gente faz aqui na Inside sobre um certo receio, né, com relação a essa falta de humanização. A gente está numa trilha, né, de data-driven e, assim, uma pegada muito forte de automação, dados cada vez mais demandada pelas empresas. E isso muitas vezes vai de encontro à humanização, à parte humana das pessoas, né? Não necessariamente, mas muitas vezes isso acontece. E a gente até discute bastante, eu e o Gabriel aqui, sobre a importância de, mais que nunca, a gente retomar e lembrar que vendas é humano, né? Vendas é realmente pessoas. No final do dia, a gente está aqui fazendo podcast, 2 pessoas representando empresas, né? Então, cara, como é que tu enxerga esse desafio, né? Tu realmente vê como caminhos opostos ou não necessariamente? Ou qual que é o desafio aí para as tecnologias em serem cada vez mais humanas? Legal. Tem uma frase, eu agora vou citar o nosso head de vendas e ele usou essa frase semana passada no webinar que ele participou, que eu achei fantástico. O maior desafio das operações comerciais não é ter um bom discurso comercial, é ter a chance de usar esse discurso. Deixa eu dar um dado para embasar isso. 7 em cada 10 leads no Brasil, pesquisa em sites do Benchmark Brasil, pesquisa da MeTime anual. 7 em cada 10 leads no Brasil são perdidos sem o vendedor ou SDR ter contato com esse lead. 70%, pensa assim, gasta milhares de reais gerando lead, inbound, outbound, qualquer seja a fonte, construindo lista, e você não consegue falar nenhuma resposta com 7 de cada 10. Então não importa no início, a maior dificuldade não é se o seu discurso é robotizado ou não, é ter a chance de falar, de usar esse discurso. Vamos para o menor dos problemas, a qualidade desse discurso, uma vez que eu consegui contato com esse lead. Se o gestor ou a liderança comercial diz para o SDR assim, faz essa pergunta aqui, se ele responder A ou B, você faz essa, você está roteirizando uma conversa humana, isso é impossível de acontecer. Então, quem está fazendo isso é a liderança comercial, não é o software. Mas tem softwares programados para fazer isso. Ok, a gente não acredita nessa forma
de prospecção, e sim contratar bons profissionais, ter uma sugestão de caminhos ou informações a serem validadas e que você ouça seu prospect. Como é que um software, então, ajuda o SDR a não ser robotizado, a ser mais produtivo, vamos dizer assim? Você, como SDR, você poderia ligar para todos os leads e fazer perguntas robóticas. Isso seria uma experiência ruim, do tipo, Rafael, você tem A? Ok. Você não tem? Tá, então você faz B? Não, ok. Seria uma conversa telemarketing, vamos dizer assim. Agora, se a tecnologia, ela diz assim, Rafael, o Cordovez é um lead que você prospectou no evento. Leads de evento, você prospecta dessa forma aqui, ó. Essa é a primeira sugestão de e-mail. Pesquisa no LinkedIn, o LinkedIn do Cordovez e da MeTime, insere essas informações do cargo, etc. aqui e manda esse e-mail. O SDR consegue fazer isso em 37 segundos usando a MeTime. Sem ser robô, porque tem uma sugestão de e-mail conforme a melhor cadência ou melhor sequência de prospecção para aquele SDR pegar informações e parecer humano e não necessariamente robótico, massificado, sabe? Então, eu não vejo como um problema da tecnologia. É um problema da liderança escolher robotizar o discurso. De como a gente usa a tecnologia, né? Ou seja, tentar equilibrar essa personalização versus automação no nível ideal, onde eu consiga a personalização, digamos, mínima necessária para a conversão que eu quero e eu use tecnologia para ser produtivo com isso. Porque se eu, né, obviamente, tiver que escrever todo o santo e-mail do zero, eu vou perder, né, meia hora ali por e-mail. Exato. Esse é um jogo que as plataformas de Sales Engagement resolvem. Personalização com escala. Porque se você tenta fazer personalização no CRM, você consegue falar com muito pouco lead. Porque ele não está organizado para o SDR fazer atividades. Ele não tem modo de execução rápida que puxa atividades semelhantes, tipo ligação para amanhã e e-mails para o começo da tarde, percebe? Então, esse jogo de personalização em escala, você consegue com esse tipo de ferramenta que é especializada em, ok, eu vou programar tua sequência de prospecção para você não fazer uma ligação, mandar um e-mail e desistir do lead rápido demais. Só que você não vai ter que ficar olhando para aquele monte de cardzinho decidindo o que fazer. Porque normalmente é o que acontece quando você vai prospectar no CRM. Você olha aquele monte de cardzinho vermelho com atividade atrasada e fala, cara, o tempo eu falo agora. E isso faz você ser não produtivo. E aí não tem a ver com beleza, mas eu não sou produtivo, mas também não sou robótico. Não quer dizer que você vai ser produtivo robotizando o teu discurso. É só uma organização diferente das atividades, sabe? E mais inteligente também. Pra mim é uma questão cultural da empresa. Sim. É uma organização. Abraçar essa prospecção robotizada, independente se ela vai usar tecnologia ou não. Legal demais. Cara, e fazendo um zoom out aqui para tecnologias no geral, a gente tem visto muitas pesquisas, inclusive a da MeTime, né, que todo ano sai. Está na 6ª edição já, né, Cordovez? Inclusive. A gente também viu o cenário de vendas lá no Brasil, uma edição do LinkedIn lá de 2021. A gente tem visto que muitos vendedores estão aderindo a novas tecnologias, né? Digamos, a fatia da galera que usa Excel está diminuindo, o que é ótimo, né? Pelo menos eu acho ótimo. Agora, quais são as principais tecnologias que você acha que toda empresa de fato deveria investir? E eu sei que depende um pouco do tamanho, né? A gente tem, por exemplo, aqui na Inside a gente acaba trabalhando com diferentes tamanhos de empresas, mas muitas são startups, pequenas e médias empresas. O que você recomendaria, Cordovez, em relação a stack mesmo, de tecnologia? Cara, investe nisso, ou nessa ordem? Legal. Você falou muito bem, Rafael, no início, que no começo as operações comerciais, as lideranças comerciais tinham carteira para um software, CRM. Eu vou armazenar as minhas informações sobre os meus negócios. Cara, o CRM é fundamental. Sai da planilha. Depois das operações, aprenderam que gerar reuniões para os vendedores é uma big e talvez a maior dor de cabeça, dado esses 70% dos leads nem respondem. E elas começaram a ver que dava para prospectar melhor. Surgiu-se essa categoria de Sales Engagement, na qual a MeTime faz parte. Então, sou suspeito para falar, mas para mim você deveria ter uma ferramenta de Sales Engagement acoplada ao teu CRM. Perfeito. Bem integrada, a gente vai falar bem do que é
mais à frente, né, uma boa integração, mas integrada para você ter um bom aproveitamento na prospecção e agendar o máximo de reuniões possíveis para o teu time de vendedores. Tá? Aí, beleza, você tem esse par de ferramentas, né? Vamos para a ponta anterior, a do marketing. Se você gera leads outbound, você precisa ter uma ferramenta para gerar seus leads. Tem várias no mercado, gratuitas, pagas, enfim, com todos os tipos de preço, todos os patamares de preço. E aí você gera esses leads outbound, famosas ferramentas de geração de lista, ferramentas de enriquecimento de dados, enfim. Ou ferramentas de inteligência comercial. Inteligência de mercado, comercial. Inteligência de mercado, isso. Como essa categoria é conhecida. Se você vai para uma ponta de inbound, eu vou atrair, vou ter um blog, vou fazer anúncio no Google e vou atrair para o meu site, você precisa ter uma ferramenta para gerenciar esses leads. Essa categoria é conhecida como automação de marketing, ferramentas de inbound marketing. Tem brasileiras, tem gringas, também vários players aqui. Então, cuide bem dos seus leads, de como você os gera, seja inbound ou outbound. Coloca numa ferramenta adequada para se prospectar bem, com velocidade. Mantenha isso armazenado no CRM. Tá? Dependendo da complexidade da operação, aloca-se uma quarta aqui, que são as ferramentas de BI, ou de Analytics, ou de dados, ou de Big Data. Essa categoria tem vários nomes também. De novo, eu estou falando de vários tipos de leads abordado por vários tipos de times comerciais, com vários discursos, com várias cadências, com vários verticais de negócios. E aí você começa a ter complexidade para gerar, porque nem todo mundo que está lá no CRM é igual. Né? Você precisa ter uma camada de dados mais robusta. Ou muitos prospects, ou, no caso, muitos times. Deixa eu te dar um exemplo. O time SMB, time Small Business, pequenas empresas, vai abordar 1.500 empresas no mês. O time Enterprise, de grandes contas, vai abordar 50. Esses caras têm ciclos de vendas muito diferentes, custos de aquisição muito diferentes, equipes diferentes trabalhando, performances muito diferentes. Às vezes o CRM não dá conta de unificar esses funis, esses tipos de vendas que são muito diferentes, e você começa a falar, beleza, agora eu quero um Analytics para pegar os dados da ferramenta de marketing, da de Sales Engagement, do CRM, botar tudo num lugar só e ver como é que a operação está rodando. Percebe? Sim. Mas isso exige um grau, na minha visão, um pouco mais de complexidade de operação. Tá? Se você tem ali no meio, se essas três camadas bem integradas, por exemplo, a MeTime escreve bem no CRM, o CRM manda de volta as informações que aconteceu para a MeTime, com aquele lead que você prospectou, você tem as principais estatísticas que você precisa para sua operação render bem. Né? Agora, de novo, quando a empresa fica muito complexa, com muitos times, muitos leads, muitas verticais diferentes, processos de vendas diferentes, por exemplo, o time Enterprise vai fazer POCs, né? Proof of Concept, provas de conceito, visitas técnicas, é uma venda completamente diferente, e você começa a ter mais complexidade de análise de dados, né, de marketing a vendas. E aí você precisa de uma ferramenta. E até outras, né, tecnologias integradas, RPs e outras soluções que você quer, digamos, correlacionar, né, vendas com outras áreas, e aí o negócio começa a ficar bem complexo, né, Cordovez, pra gente fazer. Exato. Mas, cara, animal, então, assim, realmente, fazendo um apanhado geral do que você falou, a gente tem que ter uma ferramenta para cada etapa da jornada ali, uma ferramenta muito focada na geração de demanda, uma muito focada na qualificação, que é onde entra essa parte de engagement muito forte, de produtividade, de personalização em escala que você trouxe, e depois uma para condução do processo, mas de forma mais ampla de vendas, que é o CRM, né? Que é a base, digamos assim, geralmente é por onde as empresas começam, né? Deixa eu dar um conceito para a tua audiência que nem todo mundo sabe. Existem basicamente você pode encaixar uma ferramenta, uma tecnologia em dois tipos de categoria.
Os gringos chamam de System of Results e System of Records. Sistemas de resultados ou sistemas de dados. O CRM, por exemplo, ele é um ótimo sistema de dados, de armazenamento de informações. Então, você registra ali exatamente o que está acontecendo com cada um dos negócios, etc, etc. O link com mais performance, com mais receita, não é tão alto. Então, ele funciona como um grande e ótimo armazenador de informações. Existem sistemas mais focados em resultados. E aí é onde a categoria, por exemplo, Sales Engagement foca. O sistema de resultados está mais focado em produtividade e a prospecção é um jogo de números, muito mais do que é um relacionamento. Por exemplo, depois que o lead já topou uma reunião comercial com você, são próximos passos, não é número de atividades. Então, o jogo de números combina mais aqui com o sistema de resultados, que a gente chama essa segunda categoria. Então, é legal você olhar para sistemas de Big Data, de dados. Combina também com a primeira que eu falei, de System of Records, sistemas de dados, né? De armazenamento e interpretação de informação. E tem sistemas mais focados em resultado, produtividade, aumento de performance, etc. E aí onde a categoria de Sales Engagement... Enriquecimento de lista, será que entraria em quê? Um pouco dos dois ou mais dados também? Um pouco dos dois. É uma dicotomia, né? Eu vou dar insumo para o pessoal prospectar, então a performance é resultados, mas a base do insumo é o dado em si, né? É o dado em si, exatamente. Legal. Então, ali é um pouco mais misturado, né? Não é um sistema para você qualificar e processar uma massa de leads. É um sistema para você gerar essa massa. Então, eu honestamente nunca tinha feito essa reflexão, mas acho que entra assim num 50-50, sabe? Não, ali eu acho que não tem uma definição tão clara quanto um CRM, um Sales Engagement, ou um BI e um Sales Engagement, sabe? De onde elas estão. Cara, não, mas muito show esse conceito. Também desconhecia aí de resultados e dados, né? E essa correlação. Cara, você acha, só um parênteses, né? Eu quero entrar agora mais forte em Sales Engagement, mas antes, você acha que é possível operar qualquer negócio sem tecnologia de vendas, cara? Hoje em dia, ou... Aquela pergunta meio fora da caixa aqui, mas enfim. Olha, Rafael, quando eu começo a olhar a operação da MeTime, por exemplo, e eu sei que X% dos leads de tráfego pago viram reuniões contra 2x de leads de tráfego orgânico, e aí eu começo a dimensionar meu 2023 com esses dados, me dá um aperto no coração, baixar essa tela e falar assim, não, agora nós vamos projetar o time 2023 com base em intuição. Vamos aqui, eu e o outro Diego, Vitão, Rui, os líderes da MeTime, nós vamos, sem tecnologia, sem olhar para esses dados, tá? O nosso Revenue Ops lá, o Natan, férias, vai pra praia, nós vamos... Parece divertido porque eu tô falando, é um exemplo esdrúxulo. Eu não consigo imaginar hoje desculpa o suficiente para você não ter tecnologia. Porque antes, o cara comprava no Salesforce a milhares, centenas de milhares de dólares, e se ele comprasse errado, ele era demitido. O que o SaaS fez? O SaaS inverteu essa lógica de risco não para o comprador, para o vendedor. Por quê? Porque o cliente custa muito caro. E se o cliente entra e sai em um mês, ele machuca. Nem se pagou, né? Exatamente. Ele nem se pagou. Então, o cliente não tem mais risco. Ele assina 99 lá e se ele não quer, ele cancela. Então, cara, eu não vejo mais motivo, desculpa o suficiente para você não ter tecnologia e navegar em voo cego, sabe? Porque afinal é um voo. Cara, hoje na MeTime são quase 50 pessoas. 50 famílias, cara. Preciso de dados para gerar inteligência e não bater no iceberg, sabe? Cara, e a pandemia foi, assim, olhando para essa ótica, foi um fator super acelerador aí dessa aceleração, dessa transformação digital, né? Principalmente para os mercados mais
tradicionais, a gente, né, cordovês, que vem dessa bolha, eu costumo falar de tecnologia, óbvio que a gente já está acostumado, né, com isso há muito tempo, mas, cara, muitos mercados do Brasil hoje que estão nessa discussão de CRM, de dado, de métrica. Sim. Eu falo com muitas empresas ainda, cara, que fazem a gestão das vendas no papel, assim, no papel literalmente, elas pegam do papel e jogam na planilha uma vez por mês, assim, tá tudo no caderninho. Sim. Então eu acho que ainda tem muito espaço, mas é como você falou, acho que pós-pandemia não dá nem para imaginar um mundo sem, né, mais essa base tecnológica, né? E eu dou um exemplo dentro de casa. A minha mãe tem um artesanato no Instagram. Uhum. E, cara, ela faz Google AdWords, ela faz anúncio no Facebook, sabe? Tipo, quem configurou fui eu, mas... Então, eu pego parte do meu dia de marketing lá e ajudo ela a gerar leads, cara, e a vender, sabe? Então, cara, se um artesanato tem um artesanato, assim, minúsculo, tá fazendo anúncio no Google e comprando tráfego e botando demanda, né? Porque o que ela precisa é demanda. Por que uma empresa com seus 100, 200 funcionários ali, cara, sabe? Com recurso para investir, muito mais do que o artesanato da minha mãe, não se modernizou após a pandemia. Isso, para mim, é uma coisa que ainda não bate, sabe? Claro, a gente está olhando para mercados de tecnologia que são mais propensos a usar a tecnologia e estão usando há muito antes da pandemia estourar. Mas vários outros mercados, todos os mercados foram impactados. A gente fez uma pesquisa no começo da pandemia, o setor de indústria não demais, mas as empresas ou se adaptaram ou aquela coisa do cometa em direção aos dinossauros, né? Tu tem que se virar. Não tem outra saída, né? Não existe plano B, plano C. É isso, tem que fazer e ponto. É meio que esse fenômeno mesmo. Sim, então eu tenho certeza que as empresas se modernizaram mais. Prova disso foi o crescimento que a gente conseguiu fazer nesses últimos 2 anos. E outras ferramentas. Se você lembrar, lá no início da pandemia, o pessoal começou a investir no Zoom e investiam nas ações erradas, da Zoom errada. Não sei se você lembra disso. Que tem outra. Prova disso é que todo mundo ficou atento ao crescimento dessas ferramentas de videoconferência, de tecnologia, enfim. E viu o crescimento delas e quis se aproveitar até no mercado de ações desse crescimento. Então, eu tenho certeza que impulsionou não só a MeTime, como todas as outras ferramentas que têm a ver com digitalização de negócios, tá? Eu tenho amigos empreendendo no setor de e-commerce que bombaram, tenho amigos empreendendo em outros setores também de software, de tecnologia, para outros ramos, ramo médico, ramo de restaurantes, que explodiram. O ramo de restaurantes foi extremamente difícil no início, mas depois se recuperou e se digitalizou. Quem sobreviveu, quem tinha clientela, quem conseguiu fazê-los voltar, quem tinha, né? Sim. Quem conseguiu passar pela ondulação, pela arrebentação, por tudo, se digitalizou. Sim. Então, eu não tenho dúvidas de que foi um fator catalisador para o mercado olhar para isso e cuidar bem dessa tecnologia, sabe? O famoso mares difíceis fazem bons, ótimos, né, marinheiros. Eu acredito muito nisso. A galera voltou mais forte, quem realmente se recuperou nesse período. E muito pela questão da digitalização e não só de digitalização, mas assim, melhoria da jornada, né, de compra do cliente, essa adaptação que estava faltando, né, Cordovês, em muito mercado aí, que a gente já tinha o cliente comprando de jeito e o mercado fazendo o processo de vendas ainda como fazia no passado, né? Eu faço muito esse paralelo entre a jornada de compra e o processo de vendas, né? O quanto isso está conversando. E aí é conectado a isso que eu quero te fazer a próxima pergunta relacionada a Sales Engagement. Porque, cara, eu tenho visto assim... Bom, 2 perguntas aqui. A primeira é relacionada à importância mesmo de Sales Engagement complementário a CRM. Porque muitas pessoas acham que os CRMs oferecem recursos de Sales Engagement quando não. Alguns oferecem mais, outros menos, mas assim, qual que é realmente a importância de ter uma ferramenta específica, né, de Sales Engagement? Eu queria que você trouxesse mais base assim, para os nossos ouvintes aqui. Bom, eu mencionei um dado no início que 7 de cada 10 leads não vão
respondeu com o contato dos SDRs, dos vendedores. Então, tu precisa de duas coisas: aproveitar bem os outros 3 e fazer parte desse 7 ir para o percentual que responde. Ferramentas de Sales Engagement são especializadas nisso, em aumentar as chances de contato. Primeiro, esse palavrão: Sales Engagement são todas as estratégias de prospecção focadas em aumentar chances de contato. Percebe que eu não estou garantindo o contato. A BeTime não tem como garantir que você vai ganhar 100% dos seus leads, se você vai ganhar mais leads. Isso está muito mais na mão da empresa do que na mão da tecnologia, mas eu posso garantir para você que eu vou melhorar as suas taxas de contato. Mais empresas vão responder a sua prospecção. Deixa eu dar um segundo dado. Normalmente uma empresa fala com 200 a 500 outras empresas por mês. Se 60% das ligações, das tentativas de ligações não são atendidas e 90% dos e-mails não são respondidos, isso é dado também, você vai ter que fazer bastante esforço para prospectar. 8, 10 atividades por negócio prospectado. Aí você multiplica 10 atividades por 200 leads no mês, você precisa de algo muito específico e muito bem organizado, não em formato de caixinhas, como normalmente é no CRM, pensado para o SDR ser mais produtivo. Então, aí é que está a grande vantagem de uma ferramenta de Sales Engagement. Personalização e escala. Então, eu vou criar sequências de contatos para cada tipo de lead. Então, lead de evento é abordado de um jeito, lead outbound é abordado de outro, lead que pede contato no meu site é abordado de outro. Então, eu estou personalizando em escala, percebe? Então, se o SDR recebe 3 tipos de leads diferentes, ele sabe exatamente como prospectar. Porque eu programo uma atividade para ele e não digo, procura lá no teu playbook ou em algum lugar do teu arsenal aí, como é que é o primeiro e-mail que você manda para um lead de evento. Ah, não, mas o meu lead que pede contato no site não era para mandar e-mail primeiro, era para ligar, percebe? Já vem todo automático, sim. Mental. Então, uma plataforma de Sales Engagement faz isso. Ela dá organização e agilidade para a sua prospecção. Tá. Ela monta essas sequências de prospecção automáticas para o SDR só ir cumprindo as atividades, pegando informações e sendo mais personalizado na comunicação. Tá, mas aí que eu quero entrar nesse ponto da personalização. Porque, por exemplo, essas plataformas de engagement, como a de vocês, elas têm, né, cada vez mais sugerido, até por meio de... enfim, dados preditivos, né, e ciência ali, qual que é o melhor script de ligação, qual que é o melhor template de e-mail naquele momento, né? Até que ponto você acha, né, que uma empresa deveria usar, né, esses padrões prontos ou adaptar e criar e validar os seus? Qual que é esse balanço? Porque isso é uma dúvida que a gente tem bastante também, Cordovez, aqui na Insight. Ótimo ponto. Sempre defendo que a empresa tem uma mentalidade cientista, uma mentalidade de testes, tá? E não compre qualquer discurso, qualquer e-mail de prospecção. Então, até no nosso onboarding, quando a empresa compra a BeTime, o nosso especialista de prospecção senta com o cliente e monta os primeiros e-mails, mas é sugerido que o cliente também teste uma opção B de cadência com outros tipos de e-mail, com outras ferramentas e compare. Olha, a cadência A prospectou 300 leads, você ganhou, sei lá, 100, 150 deles. Na cadência B, você ganhou 80, você ganhou 70 leads. Então, os e-mails da cadência A são melhores. Mais do que comprar scripts prontos, e a gente tem uma infinidade de artigos no blog com templates de e-mails bons para você usar. Só a sua vertical de clientes, o seu setor de clientes vai dizer para você quais são os melhores. Então, prove ou valide ou invalide as suas hipóteses. Quando um e-mail de prospecção parece melhor que o outro, você tem um feeling qualitativo, que dá mais vontade de responder o e-mail A do que o B, mas você precisa rodar 100 leads ali, pelo menos, e falar, olha, o e-mail A realmente foi melhor, tá?
Então, sugiro mentalidade de teste. Por quê? Porque nesses 100, 200 leads, nós vamos variar os SDRs que vão mandar esses e-mails. Então, assim, terão outros fatores de variação e que você vai conseguir testar com mais SDRs, com mais operadores, aquela cadência de prospecção e aqueles e-mails. Então, você vai conseguir olhar para o e-mail A, para o e-mail B, para a cadência como um todo e dizer, olha, essa aqui está me fazendo falar com mais empresas. O que o A tem diferente do B? O e-mail do primeiro dia, a ligação do terceiro dia, que não tem na cadência B. Ah, beleza, ótimo. Então, eu vou adotar a cadência A, a minha sequência de prospecção A, falando de cadência, não, uma sequência padronizada de prospecção, como meu oficial. Uhum. Então, sugiro testes. Sugiro, de novo, para testar você vai ter que ter uma plataforma, né? Senão você não tem confiabilidade no teste. Mas teste. Teste porque você tem massa suficiente para abordar os leads e falar, pô, vamos com a opção B, porque essa cadência, esses e-mails aqui foram melhores. Tá? Cara, isso é muito legal, né? Porque a gente vê esse conceito de teste AB sempre foi muito falado em marketing e nos últimos anos a gente tem escutado muito em vendas, né? A importância do teste AB em vendas. Pelo menos eu tô há um pouco mais de 10 anos, assim, eu não escutava muito, né? Testes em vendas há 5 anos atrás, por exemplo. E hoje a gente tem batido muito nessa tecla da importância de você testar mesmo, né? E com base nos testes ir ajustando a máquina. E essas ferramentas, né? Eu acho que como a MeTime e outras, elas têm investindo muito, né, Cordovez, em inteligência de A/B teste ali, de tecnologias que te ajudem a testar mais rápido e com menos esforço, né? Com certeza, com certeza. As ferramentas como você mencionou, isso no marketing era muito, muito difundido. Uhum. E aí, quando você tem a opção, cara, de testar um e-mail de prospecção, testar 500 de uma variação, 500 do outro, e ver que, cara, um performou a 35% de taxa de resposta, ou taxa de abertura, ou taxa de clique, aí eu vou ver mais o assunto, né? Mas o outro performou 45%, não são só 10 pontos percentuais, é muito mais porcento, né? Então, esses Exato. 10 pontos percentuais, eles respondem a um terço, quase, né? Do 35 para 40. Então, cara, é muito melhor. Então, validado por 500 por 1.000, né? Você mandou 500 de cada. Então, com certeza, isso vale para prospecção, que é um jogo de números, e chances são de que se você pegar esse e-mail que performou melhor e, cara, aplicar com todos os seus prospects do ano que vem, a diferença de receita é escala, gritante, sabe? Então, gritante. Sim. Não, animal. Então, Sim. Cara, o Cordovez, vamos falar de integração, né? A gente falou isso mais cedo. Na minha palestra do Summit, eu falei bastante sobre a importância, né, da integração. Até porque, assim, a gente fala muito, né, do mundo ideal de você ter uma única tecnologia que resolva todos os seus problemas, mas eu não vou falar que isso é impossível, mas no Brasil a gente sabe que isso é meio utópico, né? A gente tem uma tecnologia que vai resolver, principalmente de empresas que vão crescendo. E eu acho que a base desse podcast, da nossa discussão, já mostra muito isso. Cada vez a gente tem ferramentas mais específicas para cada demanda, né? Com certeza. Só que aí surge uma dor de cabeça nova, né, Cordovez? Que é a integração, porque daí a gente vai ter 2, 3, 4 soluções diferentes tendo que conversar entre si. Qual a importância de integração e que tipo de dicas ou red flags ali, pontos de atenção você poderia trazer para o pessoal? Legal. Primeiro, deixa eu posicionar o que eu acho de soluções all-in-one. Tá. Todas em um. Normalmente é tão difícil construir um SaaS, construir um software. É tão difícil fazer um bom CRM, cara. E eu tenho vários amigos empreendedores nesse ramo. É tão difícil fazer um CRM que a gente aqui fala, não, nem ferrando. A MeTime vai se concentrar em ser uma ótima plataforma de sales engagement. Vamos integrar com mais CRMs e vamos garantir que a informação vem e vai com qualidade. Então, eu não acredito na proposta all-in-one
Porque cada vez mais a especialização de papéis, SDR, vendedor, depois você tem o CS, né, que é o sucesso do cliente, enfim. Cada vez mais a especialização de papéis e cada vez mais a especialização de ferramentas vence. E a analogia que eu faço na MeTime é uma analogia esportiva. Triatletas são bons corredores, nadadores e ciclistas. Mas os recordes mundiais da natação, do ciclismo e da corrida vêm de atletas que fazem uma dessas modalidades só. Então, nada vence a Ótima analogia. A especialização de ferramentas, de atletas, de profissionais. Então, o cordovês, eu acredito que é legal o discurso de all-in-one, vende para algumas empresas, mas, honestamente, para fazer bem, para fazer muito bem, para fazer nível mundial, world class, você precisa ser bom em alguma coisa, tá? Esse é o posicionamento MeTime. Então, não queremos ser uma ótima ferramenta de marketing, não queremos ser um ótimo CRM, nós estamos concentrados em Sales Engagement. Então, vamos falar de boas integrações, já que eu estou defendendo especialização, né? O que você precisa ao montar uma integração entre ferramentas? Tu precisa de muita clareza de que dados você quer. Deixa eu dar um exemplo. Eu quero saber quantos leads foram abordados, qual a taxa de conversão na prospecção e quais atividades foram feitas com esse lead, que e-mails foram enviados e tal. Super fácil. Essa integração MeTime CRM sai. Beleza. Então, é muito importante você ter a clareza do que você quer escrito no seu CRM, por exemplo, para cobrar da sua plataforma de Sales Engagement. É muito importante que você cobre da sua ferramenta que você escolher para automação de marketing, que informações você quer que ela envie para MeTime, para na hora que a pessoa for prospectar, eu saiba. Tá, qual é o cargo, qual é a empresa, qual é o site, qual é, sei lá, o tamanho do time comercial, informações que importam para a gente, o tamanho do time de STRs, enfim. E vamos supor, nome e e-mail, né? Telefone, dados básicos aqui. Beleza, então isso eu preciso fazer com que a integração mande, eu preciso testar, isso aqui precisa ser impecável. Perfeito. Mandar um campo de notas, né, observações. É importante no CRM para o vendedor ter uma conversa. Legal, seria ótimo pegar as anotações da ligação da prospecção da MeTime e mandar para o CRM. Já fazemos. Então você adiciona essa camada de notas que você quer cobrar do seu fornecedor que vai mandar o dado para frente. Percebe? Sim. Então, a dificuldade e todas essas ferramentas têm suas APIs abertas, na maioria das vezes, para você pedir o dado ou escrever o dado. O que as empresas mais pecam e que elas mais têm dificuldade é o que eu quero. Eu quero que tu mande tudo, absolutamente tudo que foi feito na MeTime para o CRM. Beleza, mas você vai usar? O que os vendedores precisam saber sobre a prospecção? Sabe? Então, porque quanto mais dados tu quer nessa integração, mais complexidade na hora de fazer essa API funcionar, essa conexão entre as duas ferramentas. Então, antes de ficar, eu quero tudo, seleciona uma quantidade mínima de informações que você precisa ter entre cada passo e aí cobra do teu fornecedor anterior. Digamos assim, eu quero enviar do marketing para Sales Engagement essas informações para o meu SDR trabalhar bem. Depois que rolar a prospecção e o lead for ganho, for agendado uma reunião, eu quero mandar tais e tais informações para o meu vendedor. Beleza? Se eu for falar de sucesso do cliente, tem que ir do CRM para a minha ferramenta de sucesso do cliente, tais e tais informações, porque eu preciso montar o plano de sucesso desse cliente. Então, atenção especial à informação que você precisa. E não somente se tem API ou não. Porque o primeiro passo dá para integrar? Dá. Qual é a segunda informação que você vai ser cobrado? Qual é a informação que você quer? Exatamente. Eu sempre pergunto isso. Qual é a informação que o cliente quer que eu mande para o CRM, fora as que a API já dá para o padrão? E essa é uma pergunta importante para decidir
o que você precisa na integração. E o mais importante de tudo, fidelidade de informação. Esse dado não pode se perder. O C cedilha não pode virar aquele caractere louco. O telefone não pode... Eu não posso esquecer o mais 5548 na hora de enviar, sabe? Aí você começa a entrar no detalhe. De novo, isso para mim é detalhe. Mas tudo começa em que informação eu quero. Depois vai para a qualidade da informação, como essa informação está vindo lá do meu marketing. Exato. Até o CRM, sabe? Cara, é animal, inclusive. Isso para mim é importante na integração. O resto é acessório e você pode ir resolvendo com o tempo. E de outras formas. Sim, cara, o que você falou faz muito sentido. Aqui na Inside a gente tem especialistas, né, de dados que eles trazem exatamente isso. Eles falam, cara, primeiro a história dos dados, né, que tem muito a ver com o que a gente quer ver. Em empresas maiores, o que você quer ver e quem vai ver também influencia muito nessa decisão, né? Quem vai ser? Vai ser o gestor, vai ser C-level, vai ser operador, enfim. E a parte do que você trouxe em seguida, que é a confiabilidade dos dados também, né? A gente fazer esse check da origem, se realmente está consistente, né? Eu acho que tem muito a ver com consistência. Porque, cara, hoje em dia muitas integrações já são nativas, né, Cordovez? O que eu acho ótimo também você olhar para a qualidade da API daquela solução e a quantidade de integrações que ela já tem nativa, isso é um bom ponto. Mas você tem N outros caminhos, né? Usando integradores, desenvolvendo e por aí vai. Então, show demais. E, cara, a gente está chegando ao fim aqui, Cordovez. Eu queria te fazer uma última pergunta. Eu sempre gosto, no final aqui do Inside the Sales, perguntar para os convidados a respeito de um livro, porque eu particularmente gosto de ler, né? Inside, sabe que empresa de consultoria adora ler, né? Então... queria, assim, uma indicação pessoal tua de um livro teu, né? Se for relacionado a vendas, melhor, mas não precisa ser, assim. É um livro que te mexe mesmo, te marca, que você queira indicar pro pessoal. Legal. Tá atrás de você ali, tem uma capa laranja chamada The Sales Acceleration Formula, do Mark Roberge. Ele foi entrevistado no Cast for Closers 2 vezes, a gente teve o prazer de conhecê-lo pessoalmente também. E esse cara escreveu um livro que, a meu ver, mudou a minha forma de olhar para vendas, tá? Ele tem seis grandes capítulos nesse livro, então ele vai contar o case dele dentro da HubSpot, de como ele cresceu o time comercial, então como ele recruta vendedores, The Sales Process Formula, enfim, ele vai contar como ele levou a operação a mais de 450 vendedores, a contratar mais de 450 vendedores, e quais foram os momentos, como é que ele comissionava os vendedores, que tipo de resultado cada comissionamento gerava. É fantástico como ele descreve a venda em si e uma operação comercial moderna funcionando, tá? Então, adoro esse livro. Quando eu vi ele ali no teu fundo de escritório aí, me veio ele como indicação, porque vários livros marcam, né? Sim. Sobre gestão, etc. Mas esse sobre vendas é uma das leituras obrigatórias junto com o Spin Selling e alguns outros aqui na Mitime, mas para as pessoas que entram, especialmente de comercial. Mas me marcou porque esse livro sistematizou uma operação, sabe? Método para contratar, método para treinar, método para comissionar. Fantástico. Cara, fantástico. Você sabe que eu li esse livro, Cordovez, na minha primeira gestão da RD também. Eu tinha 23 anos, acho, e me marcou demais. Eu sou, cara, Mark Roberge, sou fã dele, né? E eu já escutei os 2 podcasts, inclusive, no teu programa. Esse cara é fantástico. E o que mais me marcou desse livro, eu já li esse livro 3 vezes, fizemos aqui um resumo até para o pessoal que quer acessar a versão em português, a gente publicou, tá lá no site da Inside. E cara, é o que você trouxe, é muito prático, ele consegue, assim, quase que engenheiro, né? Consegue pegar tudo e colocar em fórmula mesmo, em passo a passo, e poucas coisas do livro estão ultrapassadas, assim, isso que é o que mais chama atenção. Eu li ele recentemente pela 3ª vez e eu vi, cara, muita coisa se aplica ainda, né? Ele escreveu o livro lá em 2014, 15 e hoje, em 2022, muita coisa ainda se aplica. Então, fantástico. Eu indicaria o mesmo, inclusive. Sim.
Cara, papo super bacana, Cordovez. Obrigado demais de novo por participar Obrigado, aqui do Inside the Sales. Agora, né, se você quisesse te despedir aí da audiência, eu ia pedir para você como é que faz o pessoal acompanhar a MeTime e o Cast for Closers, né? Onde te encontram aí, Cordovez? Legal. Primeiro de tudo, se isso conectou, se tudo isso que a gente falou aqui sobre sales engagement, sobre prospectar melhor, sobre ter mais agendamentos, mais reuniões para o teu time comercial, se o teu vendedor está ocioso, pode ser um problema na prospecção, certamente vai ser um problema na prospecção, então a gente consegue ajudar, metime.com.br, tem um videozinho na home super explicativo de como o MeTime Flow funciona. Se isso não conectou, você só quer consumir o conteúdo da MeTime, tem um podcast chamado Cast for Closers, você pode me procurar no LinkedIn como Diego Cordovez. Eu posto lá, MeTime também posta, MeTimeBR em todas as redes sociais. Você vai encontrar a MeTime. Temos um canal no YouTube, o Bernardo, nossa nova celebridade aqui dentro da MeTime. Ele foi para o Summit, as pessoas já conhecem o conteúdo, já está estourando já o canal. Então, tem muito vídeo legal do Bernardo lá. Pode procurar a MeTime também no YouTube. E estamos em todas as mídias com conteúdo de qualidade sobre vendas internas, sobre prospecção. Eu adoro falar sobre esse conteúdo como entrevistado, como entrevistador, então obrigado pela oportunidade de estar aqui. De novo, Diego Cordovez, se você quiser se conectar comigo, conversar um pouquinho sobre a realidade da sua empresa, eu vou adorar entender um pouquinho mais e, de repente, sermos parceiros de negócios. Fica aí o meu convite. Show demais, cara. Inclusive o Instagram também, né? Se não estou ali, mas eu sigo vocês no Instagram e o trabalho que vocês estão fazendo lá é fantástico. Parabéns aí, que tá ficando show. Obrigado. Cordovez, então obrigado de novo, cara, e espero que você, ouvinte aí, tenha gostado, né? Saber um pouquinho mais sobre essa esfera de tecnologia de vendas. A gente deu um zoom também em ferramentas específicas de Sales Engagement, para você entender melhor como isso impacta a operação comercial. Te espero no próximo episódio, todas as quintas-feiras aí. Obrigado pela audiência, aquele abraço.